o número mesmo aí? Boa noite. Boa noite. Que bom estarmos na casa de Deus para louvar. Quem está feliz, diga amém. Amém. Vamos nos colocar de joelho para falarmos com Deus. Grandioso Deus, nosso Pai, agradecidos somos, Senhor, pela vida, por tudo que Tu concede para nós, ó Pai. Também, Senhor, somos agradecidos por uma semana maravilhosa que passamos, ó Deus. Trabalhamos e estamos aqui, ó Pai, já nas horas do Santo Sábado, para Te honrar, glorificar e exaltar o Teu nome. Pai querido, seja com cada um aqui presente, que o Senhor ilumine cada coração e aceite nosso louvor. Tudo isso nós Te agradecemos e Te gloriamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, depois dessa semana maravilhosa, estarmos aqui para mais um dia, louvarmos a Deus. Iremos agora cantar o hino Fala Minha Alma, de número 402. Fala-me cada dia.
irmãos, essa semana, para mim, foi uma semana de festa. Essa semana eu tenho sido muito abençoado e Deus tem trabalhado muito em minha vida essa semana. E eu senti que o Espírito Santo desceu aqui nessa igreja essa semana. E nós podemos senti-lo à flor da pele. E agora nós vamos cantar a música O Santo Espírito Desceu. Eu gostaria que os irmãos cantassem bem entusiasmados. Essa música é muito linda e nós já estamos nas horas do sábado. Hoje, se a semana já foi de festa, hoje tem que ser mais festejosa ainda. Durante toda essa semana nós estamos cantando, começando a nossa semana de oração, né, com este hino. Até o final nós vamos cantar este hino. Eu vou pedir para que todos vocês se coloquem de pé e neste momento nós vamos cantar um pouco mais. Só falta um pouquinho mais para Jesus voltar e vir aqui nos buscar. Possamos ficar de pé. Amém. Suportar
Para o momento que estamos vivendo. Se desviares o pé de proclamar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Chegamos aqui para adorar ao Senhor, vamos ajoelhar nesse dia que Ele separou para que com Ele pudéssemos comungar. Pai querido que estás nos céus, a nossa gratidão porque mais uma semana se passou em nossa vida nesta terra. Pela Tua graça nos encontramos reunidos nas horas desse dia de sábado para honrarmos e glorificarmos o Teu maravilhoso nome. Pai querido, que durante esse dia possamos sentir mais uma vez a Tua presença entre nós. Que no Teu Espírito possamos aprender a adorar-Te na beleza da Tua santidade. Chegamos aqui para ouvirmos mais uma vez as Tuas orientações. Estamos com o nosso coração aberto, a nossa mente aberta. Que o Senhor possa, Senhor Deus, afastar de nós tudo aquilo que possa impedir a compreensão da Tua palavra e, acima de tudo, o desejo de fazer o Teu querer. Mais uma vez, ser conosco, ouvintes, ser também com o pastor Raimundo, a fim de que a Tua palavra possa, Senhor Deus, nos edificar, possa encontrar um espaço especial em nossa vida e nela possamos perseverar. Dá-nos, Senhor Deus, um dia de sábado muito feliz e que o Senhor possa abençoar tudo que será realizado neste dia, não só aqui, mas em todas as partes, entre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Sabe, Deus.
amor ao morrer em teu favor. Tudo fez pra te mostrar nova vida vais encontrar. Ele prometeu nos buscar, pois o louvarei, Senhor, pelo amor que pois o louvarei, Jesus, pela luz Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Feliz sábado. Que a paz do Senhor seja convosco. Que nesta noite, mais uma vez, você receba o abraço de Jesus Cristo, sua paz, seu amor, e você receba as bênçãos do dia do Senhor. Estou muito feliz em estar com você nessa noite. Hoje, sexta-feira, na verdade já estamos nas horas do sábado, mas hoje nós temos um tema muito importante, que é o tema, o pecado que não tem perdão. Ontem falamos o fechamento da porta da graça, e hoje o pecado que não tem perdão. Amanhã de manhã haverá o culto normal aqui na igreja a partir das 9h30 da manhã, que é a escola bíblica sabatina, depois o momento da pregação, e amanhã à noite o nosso programa começa no mesmo horário, a partir das 7:45, quando teremos, pela graça de Deus, a festa do Santo Batismo. Amém? Teremos aqui uma festa inesquecível na história de todos nós. Então seja bem-vindo, e seja bem-vindo amanhã também. E o nosso programa está previsto para encerrar-se no domingo à noite. Então temos hoje, amanhã e depois de amanhã. Ok? Estou revendo aqui meu amigo, meu irmão Jó. Estávamos com saudade do senhor, da sua esposa, da sua família. Bem-vindos novamente, né? Deus seja louvado. A propósito, quem está conosco e não faltou nenhuma noite? Tem alguém nessa semana? Nenhuma noite? Parabéns, Deus seja louvado. Que bom. Meus amigos, só relembrando que quem vai se batizar deve trazer uma segunda muda de roupa. Você deve trazer numa sacolinha. Você vem com a roupa normal que você vem para a igreja, mas numa sacolinha você tem que trazer. Você tem que trazer ali uma calça comprida, ou uma bermuda, né? E você tem também que trazer uma camiseta e, sem dúvida, suas vestes íntimas. Por quê? Vamos colocar uma beca em você. Aí quando você entra na água e você é batizado, então essa roupa ela cola no corpo. Então se você não tiver nada por baixo, então fica indecente. Então você tem que trazer uma segunda muda de roupa. E não se esqueça de também trazer um pente, um chinelo e uma toalha, né, para se enxugar. É um novo nascimento.
Quando minha filhinha estava para nascer, e meu filhinho também, minha esposa, né, já para ganhar neném, ela fez uma mala, irmãos. Mas que mala! É tanta coisa, né? É body, é mais não sei o que, e um monte de coisa. É porque a criança vai nascer, né? Então está tudo pronto. Então, amanhã vai ser um novo nascimento. E lembrando que nós teremos aqui nosso tapete vermelho. Cada pessoa vai entrar com uma palma na mão. Não é palma da mão. Eu confundi antigamente, mas é palma na mão. É o nome de uma planta, de uma flor, né? E você vai entrar na entrada triunfal que nós teremos amanhã, para a honra e glória de Deus. Amém? A festa está preparada. Tem uma música, só falta você, né? A festa está preparada, só falta você. Então amanhã teremos essa programação toda especial. Há também um certificado de batismo que normalmente é entregue. Não sei se vai ser entregue amanhã, mas nós temos esse certificado e também um livro, que é o livro Bem-vindo à Família de Deus. Ok. Meus amigos, tem alguém aqui que não é membro batizado na Igreja Adventista e não ganhou nenhum brinde ainda? Você não ganhou nenhum brinde? Tem alguém? Todos já ganharam? Tudo certo? Oi? Já ganhou? Já ganhei. Ah, tá bom. Eu não ganhei, não. O Jó não ganhou nenhum? Bom, então dá um brinde pro Jó. Ô Jó, qual brinde você quer então? Irmã, você pode me ajudar aqui a pegar nessa cesta? Qual brinde você escolhe? Aqui todo mundo tem que ganhar. Olha, pode vir aqui fazendo um favor? Aqui nós temos o CD Mensagens de Paz e Esperança. É um estudo bíblico na voz de Cid Moreira. Nós temos aqui o livro Tempo de Esperança, com o pastor Mark Finley. E temos aqui esse livro, como que é o nome dele? Capa. Chamados, depois Os Escolhidos. E agora? O Tempo de Esperança? Oh, maravilha. A irmã está pesada aí, né? Não? Que Deus abençoe, viu? Vamos dar uma cena especial para ele. Obrigado, irmã. Está falhando aqui. Não vai ter jeito. Pode. Desse jeito não vai, né? Ok. Meus queridos irmãos, vamos agora cumprimentar quem está ao nosso lado e dizer feliz sábado, né? Pois já estamos nas horas do dia do Senhor. Cumprimente e diga para quem está ao seu lado feliz sábado. My brother. Isso, cumprimentar faz bem. Nós somos uma família, somos amigos, somos filhos e filhas de Deus. Hoje vamos falar o pecado que não tem perdão. Eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar. Nosso maravilhoso Deus, onipotente Pai Celestial, até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado e feito grandes milagres. Nesta noite, humildemente, pedimos que o Senhor mais uma vez se manifeste poderosamente e que o Senhor também faça milagres, abençoando a vida individual de todos que estamos aqui. Pedimos que perdoe os nossos pecados, que o Senhor lave a nossa mente, o nosso coração com o sangue precioso de Jesus, dando-nos o perdão e a purificação do nosso ser. Pai querido, abençoa cada um de nós, todos que já estão aqui, e ó Pai, aqueles que estão a caminho daqui, que nada atrapalhe essa pessoa de vir aqui, ouvir a Tua voz e se converter para o Teu reino. Afaste o inimigo, expulse da nossa vida, da nossa família, e nos cubra com o manto da Tua justiça. Limpa o nosso coração, Senhor, tirando o egoísmo, tirando o orgulho, a inveja, tira também os ciúmes, tira do nosso coração a mágoa, que o nosso coração seja totalmente purificado pelo poder do Espírito Santo. E pedimos o batismo do Espírito Santo,
para que o Senhor nessa noite seja o nosso pregador. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, a Bíblia clarifica que Jesus Cristo, Ele é o Criador dos céus e da terra, Criador do sol, da lua, das estrelas, do mar, das fontes das águas, dos animais, dos peixes, das aves. A Bíblia diz que Jesus é o Criador de todas as coisas, que é bom e belo nessa terra. E a Bíblia também diz que Jesus, Ele criou o ser humano. Você foi criado por Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que Deus não criou o ser humano do jeito que ele está hoje, ou seja, em pecado e sofrendo as consequências do pecado. Deus não criou o planeta Terra para viver do jeito que ele está hoje. O mundo, meus amigos, ao sair das mãos do Criador, era belo, formoso, santo, perfeito. Não havia nenhuma nota dissonante. Tudo era maravilhoso e nossa mente não é apta para discernir e para imaginar a beleza da perfeição do céu. Não caía nenhuma pétala de uma flor. As rosas, para você ter uma ideia, não tinham espinhos. Os animais eram mansos. Tudo isso era antes do pecado. Mas Adão e Eva, infelizmente, eles não passaram na prova. E eles pecaram. Eles desobedeceram a Deus. E devido à desobediência a Deus, devido, meus amigos, à transgressão da lei divina, a tristeza tomou conta do semblante e do coração de Adão e Eva. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Os animais que eram mansos se tornaram ferozes. Os animais que eram vegetarianos se tornaram carnívoros. E com o resultado do pecado, meus amigos, o ser humano hoje é mortal. O ser humano não deveria ser mortal. A Bíblia diz que o ser humano pisou na lei. E pecado, de acordo com a Bíblia, é a transgressão da lei. E o resultado disso é a morte, é o sofrimento, a velhice. Deus não fez o ser humano para ficar velho e para sofrer e para morrer. Hoje as lágrimas é o intruso na vida humana. Irmãos, hoje o ser humano, nós convivemos em um mundo carcomido pelo pecado, um mundo que está em turbilhão. Aí nós encontramos armas de fogo, feito pelo próprio ser humano para matar uns aos outros. Já imaginou? Coisa diabólica. E com isso vem os assaltos, sequestros, guerras, rumores de guerras. E como vimos algumas imagens ontem, os vícios, a fome. Pessoas, meus amigos, que morrem de fome a cada dia. Desastres no ar, no mar, na terra. É impressionante, meus amigos, como que o mundo hoje vive numa situação que a gente fica impressionado. Isso aqui foi o ano passado. Teve um avião da Air France e um avião da companhia Iemenia, e que ceifou a vida de centenas de pessoas. Aqui nós temos a Bahia Bacari, uma adolescente, a única sobrevivente deste segundo acidente. A Bíblia também afirma que o mundo está desorientado com respeito à natureza, e os cientistas têm confirmado o aquecimento global. Este ano, meus amigos, no começo do ano, o mundo presenciou uma tragédia horrível no Haiti. Mais de 200 mil pessoas morreram. Um país que já era pobre e um país que já estava numa situação complicada, com o terremoto ficou mais ainda. Cenas horríveis. E ainda neste ano no Chile, um terremoto de 8,8 na escala Richter. E lembrando que o terremoto no Haiti foi em escala menor, mas devido à pouca estrutura do país, o estrago foi maior. No Chile foi uma escala maior, mas a estrutura do país, que já é acostumada com terremotos, não tão grande assim, mas uma estrutura melhor. Mesmo assim, irmãos, a tragédia foi grande. Centenas e milhares de pessoas sofreram. Muitas pessoas morreram. Lembra desse camarada aqui? Não sei se vocês acompanharam. É o famoso Cadu. Esse homem, réu confesso, que matou o cartunista Glauco.
E esse homem, o Glauco, sabe aqueles... no intervalo de um programa da Rede Globo, então sempre tinha sabe aquele macaquinho que atendia o celular no meio do caminho e batia na árvore? E embaixo estava escrito assim, Glauco. Ou seja, essas animações eram feitas por esse homem chamado Glauco. E o Glauco era de uma seita no qual eles tomavam chá. E era o chá chamado do Santo Daime. E esse chá, segundo a pesquisa, causava reações no cérebro. E esse rapaz já tinha problemas, ainda mais com o chá. E aí o inimigo por trás de tudo isso, e ele confessou que matou o cartunista Glauco. Enfim, você se lembra desse episódio também? O casal Nardoni, acusados de matarem a própria filha, lançando lá de uma altura tremenda. Por que estou mostrando isso? Porque eu digo uma coisa a você: algo está errado com o coração humano, algo está errado com o planeta, algo está errado com a natureza. Deus não fez o ser humano para viver do jeito que está e na circunstância em que está. O coração humano está com algum problema. Noites e mais noites, baladas, jovens que não sabem mais o que inventar de prazer para tentar ser feliz. Ah, meus amigos, é impressionante. Quantas e quantas garotas e garotos vivem uma vida dupla ou uma vida deplorável. Eu estou colocando em ordem de acontecimentos, por isso são variadas as imagens. Ainda esse ano, Rio de Janeiro, vários morros vindo abaixo, lugares que você menos imaginava acontecia. Aqui nós temos, irmãos, em abril, mais de 200 pessoas mortas devido às enchentes, coisas terríveis. Olha só, o resgate desse rapaz chamado Carlos Eduardo Silva, de 24 anos, eu assisti. E foi impressionante como ele foi resgatado da sua própria casa. Ele estava aqui embaixo desses escombros. Ainda este ano, em ordem de acontecimento, terremoto na China, além da enchente que mostramos ontem. Olha só, aí mais uma imagem das que mostramos ontem. Julho, agosto desse ano, a China viveu um pesadelo terrível, onde milhares morreram devido às enchentes. Ainda mostramos ontem o Paquistão. E hoje novas imagens, olha só. Isso aqui, meus amigos, não é normal. Isso aqui são sinais da volta de Cristo. Isso aqui não é alarmismo. Ninguém está aqui como alarmista e sensacionalista. Isso aqui é o seguinte: é o jornal de hoje, de ontem e de amanhã. Não tem como você fugir dessa realidade. Eu e você, olha só. Olha que vista terrível. Ah, meus amigos, alguma coisa está errada com o planeta. O ser humano vive assustado. Irmãos, a gente respeita todas as religiões, respeita todas as crenças e culturas. Mas tem lugar, irmãos, que os homens casam com criança. Tem lugares que as mulheres são mutiladas. Viu a reportagem de uma mulher mutilada? Isso nunca foi de Deus. O ser humano vive em desespero, irmãos. Jesus precisa voltar. E Ele vai voltar. Só que Ele só vai voltar quando nós pregarmos o Evangelho. Eu descobri um texto no livro O Desejado de Todas as Nações. Quando me falavam, eu ficava pensando, acreditava e não acreditava no sentido onde está. Eu queria ver, eu queria ler. E eu estou lendo o livro Desejado de Todas as Nações. Cada dia eu leio 1 ou 2 páginas apenas, mas eu marco tudo. Eu gosto de ir lá mastigar. E eu cheguei numa página, irmãos, no número 623, que fala assim, olha, que é pregando o Evangelho que nós vamos apressar a volta de Cristo à Terra. Porque a Bíblia diz que o Evangelho tem que ser pregado a todo mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Então cada pessoa que se converte é como Jesus dando um passo em direção à terra. E diz a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, esse mundo não vai terminar com uma terceira guerra mundial, nem com um terrorismo mundial. Jesus vai intervir, porque se deixar, termina desse jeito.
Mas a intervenção divina vai ser a pedra. Lembra nós estudamos aqui a pedra que vem e atinge os pés da estátua? Então nossa grande e maravilhosa esperança está na volta de Jesus. Os próprios cientistas, irmãos, eles disseram que esse mundo chegou no ponto do não retorno. Não sei se vou pronunciar certo, mas tem um cientista, se não me engano, daqui, norte-americano, Stephen Hawking, que é mais ou menos assim. Ele tem uma doença degenerativa. Não sei quem viu a reportagem na internet. Esse homem deu uma entrevista. É um cientista renomado no mundo todo. E ele disse: sabe qual a solução para o planeta? Ele disse, aí lá nos jornais do Brasil, CBN, Jornal Nacional, enfim, sabe a solução que ele deu para o planeta? Mudar de planeta. É simples. Faz a mala e vai para onde, né? Não sei. E aí comentaram sobre Marte, né? Porque os Estados Unidos, há anos atrás, havia gasto bilhões de dólares em enviando sondas a Marte para ver se havia possibilidade de ter oxigênio, vida, água, assim por diante. Meus amigos, não tem como ir para outro planeta. Por enquanto não. Mas eu concordo com o cientista. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que tem que mudar daqui. E sabe o que é o nosso verdadeiro lar? É o céu. Só que depois a gente volta para cá, porque a terra vai ser renovada. Amém, irmãos? Amém. Mas eu digo que hoje, irmãos, nós não temos para onde ir. O nosso lugar está nos braços de Jesus. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse tem a segurança do Senhor. Então a sua segurança não está no dólar, não está no dinheiro. Irmãos, tem gente que os olhos dele, se passar um outro assim, cai assim um cerro em cifrão, né? Só vê dinheiro. É importante? Lógico. Precisamos do dinheiro? Lógico. Mas, queridos amigos, um dia isso aqui vai acabar tudo. Ellen White fala no livro Eventos Finais que o chão que a gente pisa agora, em dado momento, pode sumir. Por isso nós não devemos ter o nosso coração apegado aos bens materiais. Nós precisamos ter, porque faz parte da vida. Mas Deus falou: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, aquele que busca em primeiro lugar as coisas desta vida e deixa Deus em segundo plano, ele é infeliz, é frustrado na vida, porque esta vida não lhe dá paz, não lhe dá sentido. Só Jesus Cristo e sua comunhão com Ele. Amém? Queridos amigos, o mundo está assim, e a palavra do Senhor diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Gênesis 6, verso 3. Olha aqui na tela. O meu espírito, o Espírito Santo, não agirá para sempre no homem. Aqui diz que ele não vai agir para sempre. Isso quer dizer que ele age. Isso quer dizer que ele tem uma ação. Ele tem um trabalho a fazer no coração humano. Ele não vai fazer para sempre, mas o que ele faz, ele faz. E isso nós temos que ver hoje, para entendermos qual é o pecado que não tem perdão, que é o assunto dessa noite. Portanto, abra sua Bíblia no livro de São Mateus, por favor, no capítulo 12. São Mateus, capítulo 12, e vamos para o verso 31 e 32. Se alguém precisa de uma Bíblia emprestada, nós temos várias ali para emprestar, porque é importante você acompanhar os textos. Muitos a gente lê na Bíblia, alguns a gente coloca na tela para ganharmos tempo, né? Mas é importante você ter a sua palavra, a Bíblia na mão. Mateus 12, verso 31 e verso 32. Está escrito o seguinte: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Até aí. Agora, por favor, levante a cabeça. Olhe aqui para frente, por favor.
Irmãos, aparentemente nós temos aí uma contradição. Aparentemente, porque a Bíblia não se contradiz. E que tipo de aparente contradição nós temos? O verso 31 diz que todo pecado e blasfêmia serão perdoados a quem? Aos homens. Mas o verso 32 fala que há um pecado e uma blasfêmia que não tem perdão. Por um lado fala que tem, por outro lado fala que não tem. Tem ou não tem? E se não tem, qual é? A Bíblia clarifica que a blasfêmia é contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia não tem perdão. Então nós precisamos entender que blasfêmia é essa, que pecado é esse. Será que você já se perguntou se você já foi longe demais? Eu já me perguntei. Um dia eu me ajoelhei e falei: Senhor, será que eu já cometi um pecado que não tem perdão? Eu estava na cidade de São Paulo, zona sul de São Paulo, e conheci a história de um rapaz que ele tentou se matar porque ele pensou que havia cometido pecado imperdoável. Imaginou? E numa cidade de Santa Catarina, eu visitei uma mulher, estava ali os seus filhos, e ela estava deitada numa cama, e por depressão, há uns 3 anos. E eu comecei a conversar com ela, e eu perguntei: o que acontece? Por que você tem essa depressão? Ela disse: pastor, eu traí o meu marido. E a igreja que eu frequentava me disse que o adultério não tem perdão. A minha igreja, pastor. E ela disse para mim: pastor, se eu não tenho perdão, para que viver? Ela disse: pastor, eu não tenho vontade de limpar a casa, ir a um shopping, fazer uma compra. Eu não tenho mais prazer, porque na minha mente eu não tenho perdão. E eu falei para ela: por um lado eu concordo com você, porque se você não tem perdão, para que viver mesmo? Se você não já está condenado, para que viver? Só que eu disse a ela em pergunta, eu falei: quem te disse que você não tem perdão? E ela replicou: a minha igreja. Eu falei: me desculpa, mas essa igreja não é de Deus, é do diabo. Como é que uma igreja pode pregar que o adultério não tem perdão? E eu pergunto a você nessa noite: o adultério tem ou não tem perdão? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Irmãos, aí, conversando com ela, ela aceitou estudar a Bíblia. Eu tive o privilégio de ministrar curso bíblico para ela e para os seus filhos. E para a honra e glória de Deus, depois de um tempo, ela e seus filhos foram batizados. Amém? Amém. Irmãos queridos, vamos ver nessa noite qual o pecado que não tem perdão. Vamos lá? Esse assunto é muito importante. Vamos fazer aqui uma lista de pecados e você vai me ajudar para ver se ele tem ou não tem perdão. Tá ok? Já falamos dele e vamos repetir. Adultério. A pessoa que trai o seu marido, que trai a sua mulher. Eu pergunto a você: se essa pessoa se arrepender, ela tem ou não tem perdão? Sim ou não? Sim. Ou já está condenado? Você tem algum exemplo da Bíblia? Sim. Quem? Maria Madalena. Quem mais? Davi. Davi não só adulterou, mas mandou matar o esposo da mulher que ele adulterou. Mas ele se arrependeu? Sim, sim ou não? Sim. Irmãos, Ellen White diz que o pecado de Davi foi profundo, mas o arrependimento dele também foi profundo. E eu digo uma coisa para você: ninguém vai se perder porque um dia pecou. Se a pessoa se perder é porque não se arrependeu, não confessou e não abandonou o pecado. Ninguém vai se perder pelo passado. Se alguém se perder é porque não aproveitou o presente, que é Cristo, o hoje. Porque pecadores todos nós somos. E Davi ainda foi chamado homem segundo o coração de Deus. Amém? Amém. Queridos amigos, graças a Deus que o adultério não é o pecado que não tem perdão. Vamos lá. E a pessoa que rouba, se ele se arrepender, ele tem ou não tem perdão? Tem. Tem algum exemplo da Bíblia? O ladrão da cruz. Muito bem, muito bem. Boa colocação. Jesus estava ali, ao lado direito havia o bandido chamado Dimas,
Ao lado esquerdo havia um outro, que os historiadores chamam de Gestas. E Dimas, no último momento da sua vida, ele se arrependeu dos pecados e se entregou a Cristo. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Cristo disse: em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Amém, irmãos? Então, graças a Deus, aquele ladrão, ele se arrependeu no último momento da sua vida. E nós louvamos a Deus por isso. Então, o roubo não é um pecado que não tem perdão. E o assassinato, a pessoa que mata o próximo, se ele se arrepender, tem ou não tem perdão? Sim ou não? Tem exemplo na Bíblia? Quem? Davi, muito bem. Moisés matou um egípcio, depois ele se arrependeu e Deus mudou a sua vida. Depois que ele foi para o deserto e se tornou um homem ainda usado pelo Espírito Santo. Paulo, nós vimos muito bem. Paulo, meus amigos, ele mandava matar, apedrejar o povo de Deus. Mas graças a Deus ele se arrependeu. E depois do arrependimento, Jesus disse: ele vai ver o quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, todo pecado tem suas consequências. Todo pecado tem suas consequências. Mas Deus perdoa e nos lava com seu sangue. Amém? Vamos ver outro tipo de pecado aqui na tela. E o mentiroso? Se ele se arrepender, tem ou não tem perdão? Tem exemplo na Bíblia? Abraão mentiu que a sua esposa era irmã. Irmãos, uma vez casou, pode ser parente que for, era mulher, né? Então ele mentiu e ele, graças a Deus, se arrependeu. Amém? Tem mais algum exemplo? Jacó, muito bem lembrado. Jacó, irmão, se ajoelhou, estava ali diante do pai. O pai estava quase cego e era a época da bênção. E aí Jacó, iludido pela mãe também, colocou vários pelos no corpo, né? E o pai perguntou, Isaac perguntou: é você, Esaú? E Jacó respondeu: sou eu, Esaú. Aí Isaac falou: mas vem cá, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Quem é você? Eu sou Esaú. Irmãos, deu um rebuliço isso. Aí quando chegou o verdadeiro, né? Aí o pai falou: já abençoei teu irmão roubou a bênção. Irmãos, Esaú ficou com tanta raiva e Jacó teve que fugir. Ficou 20 anos fugitivo, até que no vale do rio Jaboque teve um encontro com Jesus. A Bíblia fala um anjo, mas era Jesus. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? E o que ele respondeu? Jacó. Ele não falou mais Esaú. Ele não mais escondeu. Irmãos, quando você se ajoelhar, por favor, fale quem você é. Senhor, eu sou Raimundo, eu sou João, eu sou a Maria. Senhor, eu sou mentiroso, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu sou ciumento, eu sou birrento. Irmãos, abra o coração a Cristo, não adianta você esconder. Ele conhece tudo. E deixe Deus fazer um milagre. Não minta diante de Deus. Irmãos, graças a Deus, o mentiroso não é o pecado que não tem perdão. E o que não fala com esse, não fala com aquele outro, e aquele que guarda mágoa no coração e tem ódio mortal, se essa pessoa se arrepender, tem ou não tem perdão? Amém, meus amigos? Vamos lá. Poderíamos colocar aqui o viciado na bebida alcoólica, no cigarro, nas drogas. Poderíamos colocar aqui, meus amigos, a idolatria, o orgulho, a inveja, a cobiça, a ira, a feitiçaria. Você não vai encontrar na Bíblia um tipo de pecado que não tem perdão. Todo pecado tem perdão. Aí você fala: pastor, mas alguma coisa está errada. Como é que a Bíblia fala que tem um que não tem? Agora, olha bem para cá. Presta atenção nessa explicação. Eu vou voltar aqui e vamos voltar no primeiro. Irmãos, o adultério. Olha para cá. Se a pessoa se arrepende, confessa e abandona o pecado, ele tem o perdão. E se ele não se arrepende, não confessa e não abandona, ele tem o perdão? Deus até dá o perdão, mas ele não aceita. E perdoar alguém que não está arrependido é o mesmo que desenhar figuras na água,
diz um provérbio chinês. Não adianta. Mas veja que há uma condição para o perdão, que é o arrependimento, que é obra do Espírito Santo. A pessoa só tem que aceitar. Agora, vamos inverter o quadro. E se a pessoa adulterou, mas essa pessoa não se arrepende, essa pessoa não confessa e não abandona e permanece no pecado? Irmãos, esse pecado que hoje tem perdão, vai chegar um tempo na vida dela que vai se transformar numa blasfêmia. Todo pecado tem perdão, mas todo pecado pode não ter o perdão. Se a pessoa persevera no pecado, se a pessoa permanece na velha vida, sabendo que tem que mudar de vida, sabendo que tem que tomar uma decisão, mas ele permanece no erro, esse pecado que hoje tem perdão, um dia vai se transformar numa blasfêmia. E aí é fatal, aí não tem jeito. Então o pecado contra o Espírito Santo não é um tipo de pecado, mas é um processo. E esse processo nós temos que ver hoje, para não cairmos nele. Amém? Portanto, meus amigos, avançando aqui. A primeira coisa que eu e você devemos ter em mente hoje é a certeza do perdão. De acordo com a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira carta de João 1, verso 9. Veja a palavra se. Ou seja, há uma condição. Nós temos que confessar os nossos pecados. Aí Deus vai perdoar e purificar. Irmãos, olha aqui. Há duas palavras interessantes. É o perdão e a purificação. Ou seja, Deus, ele descontamina. E o problema do pecado, irmãos, não é só o pecado não. O pecado afeta o nosso caráter. O pecado afeta a nossa personalidade. E se a pessoa não se arrepende, amanhã o coração fica mais duro. E vai disponibilizando, a sua mente vai ficando disposta para o mal. E se não tomar cuidado, o certo fica errado. E o errado fica certo na vida dele. Ele inverte os valores. Ele faz uma coisa que é errado, mas ele acha que não é errado. Ele está no caminho das trevas, mas na mente dele está no caminho certo. E ele começa a achar desculpas para o seu pecado. Por isso, meus amigos, a pessoa cometeu um pecado, a consciência acusou, na hora ele tem que se arrepender, de ser humilde e cair ajoelhado. Porque caso contrário, o pecado vai sendo um câncer. Ele vai corroendo, vai destruindo. E a pessoa com orgulho, aí tem a luta. E se ele persevera no pecado, não confessa, não abandona, aí é o problema. E é um problema grave. E esse é o problema, meus amigos, do mundo. A Bíblia ainda diz, irmãos, no livro de Miqueias 7, verso 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Eu não sei se ainda se acharam, né, as caixas pretas do Air France. Eu creio que não. Mas sabe por que não? Devido à profundidade do mar. Mais de 5 mil metros de profundidade. Não tem como eles, né, entrarem ali e acharem as caixas pretas daquele avião que infelizmente caiu. E a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados onde? Nas profundezas do mar. Lógico, não é literal que Deus pega o pecado e joga lá. Mas significa que Deus perdoa, lava e esquece. Agora, por que tem essa palavra tornará a ter compaixão de nós? Aqui eu quero que você preste atenção. Irmãos, quantas vezes nós prometemos vencer e falamos: Senhor, eu não vou mais cometer esse pecado. Mas passa uma semana e a gente volta de novo. Nós somos tão fracos que confiar em si mesmo é a nossa desgraça. Mas aí a semana que vem você pecou, você se arrepende, você vai aos pés de Cristo, e a Bíblia diz: Ele tornará a ter compaixão. Irmãos, presta atenção. Isso não é graça barata, não. Isso é amor e misericórdia. Deus não cansa de perdoar. E nunca vai cansar de perdoar. O que pode acontecer é o ser humano
cansar de pedir perdão. Esse é o problema. Ou seja, para Deus não existe caso perdido. Mas, irmãos, quando a pessoa peca, o inimigo fica falando tanto no ouvido, ele fica acusando tanto, que a pessoa, ele pensa assim: bom, então agora eu vou mergulhar fundo, né? Beber um gole, beber uma garrafa. É isso que o inimigo fala: você não presta, você já tentou, você não consegue mesmo, você é um zero à esquerda, você não vale nada. E aí a mente fica martelando naquilo que não presta, e muita gente se mata, porque a consciência fica ali perturbada. Alguns irmãos, para não ficar tão perturbado, vão para o rock, vão para a bebida alcoólica, vão para cair mais fundo ainda. Tem gente que não pode ficar quieto. Tem gente que chega em casa e tem que ligar alguma coisa. Lógico, não é pecado você ligar alguma coisa ali, que coisa boa. Mas tem gente, irmãos, que é tão agitado que ele não tem paz por causa de alguma coisa ali que está perturbando. É só Jesus o seu perdão. Por isso, tornará a ter compaixão de nós. E ainda diz mais, irmãos: vinde, pois, e arrazoemos. Ou seja, vamos conversar. Não queira resolver com suas próprias mãos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Irmãos, amigos e amigas, para a gente saber qual é o pecado que não tem perdão, que é contra o Espírito Santo, nós precisamos saber quem é o Espírito Santo. Tem gente que diz que o Espírito Santo é uma luz. Outros dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Outros dizem que ele é um vento. Outros dizem que ele é um vulto. Mas o que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo? Irmãos, olha para cá. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é Deus. Ele fala, ele ouve, ele intercede, ele cura, ele liberta, ele expulsa demônios, ele converte, ele faz milagres. E como Deus, o Espírito Santo é onipotente, onisciente e onipresente. Como onipotente, meus amigos, ele pode todas as coisas. Está você enfrentando uma luta contra você mesmo, contra a sua família, você está enfrentando uma perseguição, está você com depressão, está você enfrentando um problema financeiro, está você passando que tipo de problema? Você considera impossível de ser resolvido? Pode até ser impossível para você e para mim, mas o nosso Deus, irmãos, é todo poderoso. Não há nada impossível para Ele. Irmãos, os muros de Jericó, Deus derrubou. Mas sabe como? O povo de Deus só teve que obedecer e rodear a cidade. No último dia rodeou 7 vezes, gritou e tocou a trombeta, mais nada. Irmãos, o nosso Deus pode todas as coisas. Ele tem todos os recursos do universo para usar em prol da sua vitória. E se não tiver recurso, irmãos, ele faz o recurso acontecer. Porque não tinha sol, ele disse: haja o sol. Lembra quando Pedro teve aquela controvérsia ali para pagar o imposto? Jesus disse: Pedro, pesca um peixe. E ele: tá bom, pescou o peixe. Agora tira de dentro do peixe uma moeda e paga. Irmãos, como é? Pedro pensou que ia assar o peixe, mas Cristo diz: não, você vai tirar a moeda dentro dele. Como é que Jesus sabia que o peixe tinha engolido uma moeda? Irmãos, um dia o povo de Israel eles saíram do Egito. Eram bilhões de pessoas, muitas pessoas, e com crianças, mulheres grávidas, animais, e atravessando o deserto a pé. E Deus guiava com uma coluna, meus amigos, de fumaça, de uma nuvem de dia, e à noite uma coluna de fogo, por causa do frio. E quando a nuvem levantava e partia, o povo tinha que partir, porque Deus guiava, Deus estava naquela nuvem. E um dia chegaram em frente ao Mar Vermelho. Do lado direito e esquerdo, montanhas. Atrás o exército de Faraó. E na frente o mar. Para onde ir? Voar ninguém sabia. E ninguém sabe. Não tem jeito. Moisés, para onde vamos? E Deus falou: Senhor. E Deus falou assim: Moisés, peça para o povo que marche. Mas para onde, Senhor? Para o mar.
E enquanto eles não pisaram na água, o mar vermelho não se abriu. E tem mais. Deus segurou aquele mar e o povo começou a passar. E Deus colocou, irmãos, uma coluna de fogo lá, e o exército de Faraó permaneceu lá. Até que o povo estava atravessando completamente. Quando atravessou tudo, Deus retirou ali seu muro, e o exército de Faraó falou: agora vamos passar. Se eles passaram, né? A água está tudo certo, vamos passar. E quando eles estavam, e a Bíblia diz que Deus emperrou as rodas das carruagens dos cavaleiros de Faraó. Se tinha que correr a 50 milhas, corria 30. Deus fez isso, irmãos, porque aí todos entraram no mar. Aí quando entraram, Deus fechou o mar. Por que estou contando isso? Porque Deus pode todas as coisas. Basta você dizer: Senhor, eu quero, eu vou confiar em Ti. Ah, meus amigos, Deus é fantástico. Esse é o nosso Deus onipotente, onisciente e onipresente. Amém? Esse é o Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? De quem mais? E de quem mais? Do Espírito Santo. Então veja, Mateus 28, 19. Irmãos, o batismo não é ordem humana. Não foi o pastor Raimundo, o pastor Luiz, que criou e inventou essa questão de batizar nas águas. Não foi uma igreja ou então um grupo de teólogos. Batismo é ordem do mestre. E nós batizamos porque cumprimos a ordem dele. E se você não se batizar, você está desobedecendo a ordem dele, porque é a ordem dele. Agora o batismo é em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. Irmãos, aqui não diz que o Pai é maior que o Filho e o Filho maior que o Espírito Santo. Aqui coloca os três em forma de igualdade. O Pai é onipotente, onisciente e onipresente. O Filho também é onipotente, onisciente e onipresente. E assim é o Espírito Santo: onipotente, onisciente e onipresente. Tem vida em si próprio. Agora observe. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, verso 25. A palavra façamos e a palavra nossa está no singular ou no plural? No plural. Isso quer dizer que mais de um estava criando o ser humano. Se fosse apenas o Pai, ele diria assim: eu vou fazer o ser humano à minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas ele usou, irmãos, façamos a nossa imagem. Isso quer dizer que mais de um estava criando Adão e Eva. Não eram os anjos, porque os anjos são criados, não podem criar. Mas era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E eu vou dizer mais, irmãos, olha aqui na tela. Uma família é composta de mais de uma pessoa, mas ela continua sendo uma família. Um exército é composto de milhares de soldados, mas continua sendo um exército. Pelo menos no Brasil é assim, olha. Existe apenas um governo, mas três poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. E os três devem agir de comum acordo, sabia disso? Pelo menos na teoria. É impressionante, mas assim é. Irmãos queridos, a Trindade é unida. A Trindade não se separa. Só teve um momento que a Trindade se separou. Foi na cruz, quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Não que o Pai desamparou o Filho, mas que Jesus, ele sofreu a eterna separação que o pecado ocasiona entre nós e Deus. Queridos amigos, o Espírito Santo, ele é Deus. E a Bíblia ainda diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1, versos 1 e 2. O que é pairar? Lembra que no Novo Testamento Jesus andou sobre as águas? E que Pedro também andou olhando para Jesus? Irmãos, aqui no Antigo Testamento, no início de tudo, estava o Espírito Santo pairando sobre as águas.
Agora, a palavra Deus, irmãos, voltando aqui, ó, a palavra Deus, no original hebraico, se escreve Elohim. E a terminação im, no hebraico, é plural. Então, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E no original hebraico se escreve assim, ó, Bereshit bara Elohim viet hashamayim haaretz. Bereshit bara. Bereshit é no princípio. Bara vem do verbo bara, que significa criar a partir do nada. O ser humano não, ele cria a partir daquilo que existe. Deus não tem nada, ele cria. Então, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus que criou os céus e a terra é o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou mostrando, irmãos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, que os três são unidos na criação e na redenção humana. O Pai enviou seu Filho. Jesus nasceu de uma virgem, viveu 33 anos e meio e morreu na cruz para nos salvar. E o Espírito Santo de Deus tem a função de nos levar a compreender ou a aceitar o plano de salvação. Sem o Espírito Santo ninguém aceita Jesus. Sem o Espírito Santo, irmãos, não há conversão, não há mudança de vida e não há batismos. Quando você dizer assim, pastor, preencha minha ficha de batismo, que eu quero me batizar, isso, irmãos, é obra do Espírito Santo há muito tempo na sua vida. Alguém estava orando por você e você abriu o coração à obra dele. Amém? Até aqui tudo certo? Ok. A Bíblia Sagrada foi escrita por Deus ou pelos homens? Pelos homens. Só que foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Olha aqui. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. É por isso que a Bíblia é um livro fora do comum. Porque foi escrita por homens, ok, mas inspirados por Deus. Agora, meus amigos, abra sua Bíblia em João capítulo 14, verso 16. João capítulo 14, verso 16. Eu quero que você preste muita atenção na sequência da mensagem, senão você não entende. João capítulo 14, verso 16. E o 17 também. João capítulo 14, versículo 16. Posso ler? Ainda não? João capítulo 14, versículo 16. Amém? João capítulo 14, versículo 16, está escrito o seguinte. Olha o que Jesus disse, agora você vai identificar aí a Trindade. E eu rogarei a quem? Ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha aqui na tela. Disse Jesus, e eu rogarei ao Pai. Quem é esse eu aqui? É Jesus. Então veja, aqui nós temos Jesus que rogaria a quem? Então aqui temos os dois. E o Pai daria outro. Então veja que temos aqui a Trindade. Jesus, o Pai e o Consolador. E quem é o Consolador? O Espírito da verdade. E sabe por que a Bíblia fala o Espírito da verdade? É porque existe o Espírito da mentira. Só que o Espírito Santo, irmãos, é o Espírito da verdade. Esse é o Consolador. E é interessante notar que essa palavra outro aqui, no original grego, se escreve alós. E alós significa outro da mesma espécie. Então Jesus disse, Pai, envia o Consolador, um outro Consolador. Só que esse outro é igual a mim. E sendo que Jesus, irmãos, Ele é Deus, o Consolador também é Deus, porque Ele é outro igual a Cristo. Amém? Agora, meus queridos amigos, ontem nós lemos e vamos ler de novo, porque aqui está a chave do assunto dessa noite. Vamos ver como é que o Espírito Santo age
na vida humana. Porque diz a Bíblia: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Então vamos ver como é que ele age. João capítulo 16, versículos 7 ao 11. Acompanhe, por favor. João capítulo 16, verso 7 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o